Bom dia, vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângelo e Divaldo Franco. O tema dessa manhã é um tema, como todos eles, muito pertinentes, porque nós precisamos aprender mais a ouvir do que a falar. Então o tema de hoje é o seguinte: silencia o que ouves. Gente, nós muitas vezes somos iguais estafetas, ou seja, aquele que distribui notícias, como o moço do correio que sai distribuindo mensagens, cartas, e a gente fala, ouve algum comentário, não dá notícia da profundidade daquilo, se é verídica, se não é, e nós vamos espalhando aquilo por todo canto. Muitas vezes esses boatos que nós espalhamos por aí, nós acabamos prejudicando pessoas. O boato que a gente ouve, ou que nós ouvimos de alguém, não é realmente uma verdade, não condiz com a verdade. A gente não sabe o motivo pelo qual a pessoa está fazendo aquele comentário. Se ela está com mágoa, se ela está com revolta contra alguém, ou se ela simplesmente não gosta, né? Então vamos ver o que a Joana está falando com a gente nesse momento. Ela diz o seguinte: muitas aflições seriam poupadas às criaturas se soubesse ouvir e reflexionar. O que significa isso? Vamos ouvir o que a pessoa falou de outra pessoa e fiquem atentos, e depois você se pergunta: será que é verdade? Por que a pessoa está comentando isso? Tem alguma coisa a ver diretamente comigo? Não tem nada a ver comigo? Então vamos deletar, vamos esquecer. Não tem nada a ver comigo, eu não tenho que passar adiante. Se tiver alguma coisa a ver comigo, eu procuro ver sob o ponto de vista que ela está me julgando. Se eu fiz errado, eu peço desculpas. Se ela está enganada, eu esclareço. Gente, é preciso que nós tenhamos muita prudência com aquilo que nós falamos sobre as pessoas. Nós podemos prejudicar muito alguém quando nós levianamente transmitimos para outros coisas que não são verdadeiras, principalmente se ouvimos de terceiros, a não ser que fosse uma notícia assim: tome cuidado porque tem uma briga na esquina, você corre o risco se passar lá. Ou cuidado com um buraco na sua frente. Ou se você me fala que está sentindo mal, etc. Procura um médico. Minha gente, vamos prestar atenção naquilo que nós divulgamos como certo, como verdadeiros, e que as origens são falsas. São origens que as pessoas criam, motivados pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela sede de poder, para prejudicar alguém propositadamente, porque não gostamos de alguém. Eu então crio uma mensagem para que a pessoa que está ouvindo também passe a olhá-la com outros olhos. É uma coisa muito grave. Vamos ver o que a Joana continua nos dizendo. Infelizmente, muitas pessoas se apressam a passar adiante o que ouvem, alterando-lhe o conteúdo e salientando os pontos delicados ou negativos. É isso aí, não tem aquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto? Nós fazemos isso a todo momento. Primeiro que a gente nunca é capaz de repetir ipsis literis a que a pessoa falou, palavra por palavra. Nós temos um jeito de falar, a pessoa que nos contou tem outro jeito de falar. E nessa mudança de linguagem, nós podemos acrescentar aquilo que queremos. Se a pessoa sobre quem o outro nos falou é pessoa que nós gostamos, nós somos capazes de rechear aquilo que o outro disse de coisas bonitas, boas, agradáveis, com o intuito, de agradar ao meu amigo. Mas se o que a pessoa me falou não é muito a favor da pessoa que eu não gosto, ou que eu não tenho simpatia, ou que eu não tenho intimidade, eu chego lá e conto, mas aí eu já dou um colorido diferente. As minhas palavras não têm mais aquela alegria que eu transmiti para a outra que eu gostava. Mas aí eu
vou mudar as minhas palavras, elas vão ficar mais fortes, mais frias, mais finas, um colorido pesado, né? Aquela energia, fulano falou isso de você, comentou sobre isso, ainda deu um sorrisinho assim de como quem diz, não vale a pena, né? Minha gente, isso pode causar morte, pode causar a desunião numa família, pode causar uma inimizade por muito tempo, magoando as pessoas, que quem foi prejudicado tem raiva, aquele que provocou tem a consciência pesada, né? Então, a imensidão de uma palavra dita impensadamente ou pensadamente, que não seja para o bem, nós estamos prejudicando os outros. E somos, minha gente, responsáveis pelas consequências que advirão daquilo que nós comentamos e que não devíamos comentar. Então é muito grave mesmo. Pessoas podem matar pessoas porque alguém foi lá e disse para ele, fulano de tal está te roubando. Mas na verdade não tinha nada daquilo. O outro, que é muito impulsivo, pega uma arma, uma faca, um revólver, é o que a gente está vendo por aí. Ou mata simplesmente porque alguém disse que fulano falou mal dele. Então a lição de hoje, ela tem que nos chamar muito a atenção para aquilo que nós ouvimos e para aquilo que nós comentamos. Seguindo. As mensagens truncadas, os assuntos adulterados possuem o condão miraculoso de perturbar, gerando conflitos e situações insustentáveis. Muitas vezes você está conversando com alguém, ouve alguma coisa, chega ali na frente, passa aquele assunto para outra pessoa e a pessoa fala, gente, mas que coisa mais engraçada, eu estava perto, eu não vi nada disso que você está falando. Ou, engraçado, a pessoa que te comentou isso, comentou com maldade, porque não é a verdade o que você está me falando. E se a gente for olhar lá atrás, a origem da conversa estava correta, mas o intermediário, o mensageiro, a estafeta, mudou a mensagem porque quis, né? Agora, muitas vezes nós ouvimos algumas coisas das pessoas dizendo assim, você pega no ar. Aí você mesmo monta a sua mensagem. Aquilo que você tem na sua cabeça complementa a mensagem ou as palavras que você ouviu e que não tem nada a ver com aquilo que deveria ser transmitido. Então eu acho que é uma coisa muito importante a gente primeiro silenciar o que nós ouvimos. Se for de muita importância que o que nós ouvimos vai poder ajudar as pessoas, vai poder ser útil à comunidade, vai poder salvar vidas, vamos lá. Vamos tentar e assim mesmo vamos refletir sobre aquilo que a gente ouviu, porque nós corremos o risco de produzir, né, graves situações se nós falamos o que não é verdadeiro, se nós comentamos coisas que vão prejudicar os outros, causando mortes, inimizades, como eu já disse, né? Transformando uma simples palavra numa coisa horrível. Não somos arautos dos outros, não somos mensageiros dos outros. Vamos falar de coisas que nós conhecemos, que nós sabemos e assim mesmo se necessitamos. E no diálogo de todo dia, gente, tem pessoas que não nos deixam falar. Você abre a boca para falar A pessoa já põe B, C, D na frente, tentando interpretar aquilo que você está querendo dizer, porque na verdade você não vai conseguir dizer. Vamos ter isso aí até um pouquinho de indelicadeza daquele com quem você está querendo falar, que não te deixa falar. Temos que ter postura. Vamos primeiro ouvir o que a pessoa quer nos dizer, do princípio ao fim. Se nós temos alguma coisa, depois de pensarmos, refletirmos, né? Tudo que a gente faz, minha gente, nós temos que ser a medida. Eu gostaria de que alguém falasse sobre mim o que eu estou ouvindo nesse momento? Gostaria.
então eu posso passar para o outro. Não, eu não gostaria, não, eu ia ficar com uma raiva danada, eu ia ficar magoada, eu ia querer tirar a limpo que a pessoa está falando. Morreu em mim, então não posso passar para frente. Se a gente não pode ajudar com as nossas palavras, com os nossos comentários, é preferível ficarmos mudos, silenciarmos, né? E não termos pressa de passar na frente daquilo que a pessoa quer nos falar. Porque muitas vezes o tema é o mesmo, mas a forma de entender é diferente. Eu tenho um referencial, a pessoa que está me contando tem outro referencial. Se eu tenho a delicadeza de ouvir, quantas vezes eu me surpreendo que a pessoa falou aquilo que eu queria falar, mas de uma forma diferente, abordou assuntos diversos e quem saiu ganhando fui eu. Eu aprendi. Naquele momento eu tive chance de alargar as minhas informações, os meus conhecimentos. E de enxergar, aprender que uma mesma coisa pode ser vista de pontos de vista diferentes por cada pessoa. Depende do tipo de vida que a pessoa leva, do tipo de literatura que a pessoa tem, do tipo de formação religiosa, social, educacional que a pessoa tem, do mundo que a pessoa tem. Então, gente, ouvir é uma coisa muito importante. Ouvir é forma de aprender. Silenciar o que ouvimos e que não gostaríamos que se referissem a nós, temos que deletar, temos que cortar, não temos que dar prosseguimento. Não vamos prejudicar os outros, não vamos levar raiva para os outros, não vamos fazer inimizade com coisas que a gente não gostaria se fizessem conosco. Vamos continuar aqui. Ela termina dizendo: não transmitas informações malsãs. Escuta com calma, sem apressar conclusão. O que é isso aí? Não transmitir informações malsãs. Informações de maldade, informações que denigrem a imagem dos outros, informações falsas, informações que eu mesma acrescentei, modifiquei para passar para frente, informações que eu aproveito uma palavrinha porque eu não gosto de A ou de B, e aí eu não conto como se fosse meu, mas eu conto como se fosse o outro. Eu estou pecando duas vezes, fazendo que a pessoa que recebe a informação fique com raiva do outro e eu estou adulterando a mensagem do outro. Vamos ter cuidado. Sempre todas essas lições são importantes para nós no nosso dia a dia. Não vamos ficar passando mensagens erradas para as pessoas, não ficar passando julgamento dos outros para outras pessoas. Nós não somos juízes de ninguém. Como nós somos uns juízes maravilhosos. Nós temos sempre uma justificativa para o que nós fazemos. Ora, para os outros, nós somos perversos, nós somos exigentes, nós somos verdugos, nós queremos matar mesmo, castigar, prejudicar. Então vamos fazer o que a Jona nos falou. Silenciar o que ouvimos, se o que nós ouvimos não for importante para as pessoas, se não for ajudar as pessoas, se não for torná-las melhores, felizes, alegres, né? Vamos pensar nessa semana o quanto nós sabemos ouvir, o quanto nós aprendemos com o que ouvimos e o quanto nós tivemos a consciência de deletar, de não passar para a frente coisas que não eram importantes na vida dos outros. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, porque esses dons todos nós os temos em nós. Porque, na verdade, nós somos herdeiros do Pai. Então, vamos colocar em prática tudo que nós já sabemos, para que a gente possa evoluir um pouquinho mais. Sair do chão, suspender um degrau. E isso é o conhecimento da gente e nós termos coragem de mudarmos a nós mesmos. Pensem nisso nessa semana.
o quanto eu estou sendo mensageiro de coisas ruins para os outros. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Tenha uma boa semana. E se Ele assim o permitir, no próximo sábado estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus.